Graça e paz, meus queridos irmãos. Nós iremos trazer uma palavra do Senhor e esta palavra ela veio ao nosso coração quando nós pensamos na cruz, na crucificação do Senhor Jesus Cristo. Ela reflete uma palavra de Paulo sobre a cruz. Essa palavra, Paulo, ele traz, um significado para a cruz de Cristo. Em relação à cruz de Cristo, eu gostaria de, em poucas palavras, e economizar bastante o tempo, trazer aqui o significado da cruz de Cristo, da palavra cruz de Cristo que Paulo tinha para si e da qual ele se regozijava e era o seu único motivo de alegria, a principal razão de alegria dele. E essas palavras, esse significado, eles trazem para a gente também, nesses dias difíceis, algo de expectativa, de alegria e de firmeza para os nossos corações. O que a cruz significa para você? O que a cruz significa para a sua família, para as pessoas dos dias de hoje? O que a cruz de Cristo significa? Temos o privilégio de ouvir da boca de Paulo, um grande homem, um homem que evangelizou a Ásia, essas palavras. Na carta de Paulo aos Gálatas, e capítulo 6, verso 14, Paulo vai dizer assim: mais longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 14. Paulo dá um significado, o significado legítimo da palavra cruz, a cruz de Cristo. O que ela significa para ele? Será que tem algum sentido para nós? Será que traz para nós algum aprendizado? Será que serve para cada um de nós? O que você pensa sobre isso? O que significa? Gostaria de falar sobre alguns significados da cruz de Cristo. Gostaria que você me acompanhasse neste momento para entendermos, para poder compreendermos a cruz de Cristo. A cruz para Cristo, ela foi extremamente dolorosa e pesada, porque o Senhor, ao ser pendurado naquele madeiro, ele passou o açoites, o escárnio, por um julgamento do seu próprio povo rejeitando. Foi levado a Pilatos, foi levado às pessoas que regiam aquela província romana. E Cristo Jesus não foi considerado, pelo seu próprio povo, um homem, que veio para poder restaurar um libertador. Ele foi levado à cruz como um malfeitor. Foi pesado o momento em que o Pai silenciou e afastou dele, e ele morreu naquela cruz. Foi o momento em que os nossos pecados foram assumidos pelo próprio Cristo. E ele veio a morrer na cruz. Essa cruz que Jesus foi pendurado. Essa cruz que Jesus foi crucificado tem um significado. Tem um significado para cada um de nós. A sua morte, a sua justiça, a expiação de Cristo, o sangue, a obra que ele consumou nesta cruz. Ela tem um significado. Esse significado é o significado de Paulo. A cruz poderia ser simplesmente a madeira, o crucifixo. Poderia ser algo
somente da madeira lá. Seria somente a madeira. Poderia ser uma vida de sofrimento? Sim, poderia ser uma vida de sofrimento. Mas quando Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 14, ele fala: longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que cruz é essa que ele está falando? Simplesmente a madeira, onde Cristo foi pendurado? Simplesmente crucifixo, o sinal da cruz, que muitos fazem assim? Será a cruz que fica, às vezes, sobre um templo? Será a cruz? Que cruz Paulo está falando? Qual o significado dessa cruz? Quero te convidar a acompanhar a mensagem. A palavra da cruz, ela tem alguns significados importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, a palavra cruz de Cristo, ela significa a morte de Cristo, a sua morte. O que a morte de Cristo significa? O que a morte de Cristo significa para cada um de nós? O que ela representa para as nossas vidas? A morte de Cristo não foi simplesmente uma morte natural comum. Chegou aos seus últimos dias de vida, ele morreu, foi crucificado como um malfeitor naquela cruz, e foi enterrado, sepultado, morreu. Não, também não seguindo a ordem, né, ressuscitou dos mortos. Qual o significado da morte de Cristo? Por que ele morreu? Por que ele foi pendurado naquela cruz? Por que foi desta forma a sua morte? A morte de Cristo, ela é muito mais do que simplesmente morrer. A morte de Cristo é uma das razões pela qual nós hoje vivemos, nós existimos neste lugar. A morte de Cristo, ela tem para as nossas vidas um significado muito maior do que simplesmente a morte. Jesus Cristo, ele esteve entre os mortos por um plano excelso do Pai de resgate de cada um daqueles que foram escolhidos desde a eternidade. Por mim e por você, igreja do Senhor. A morte de Cristo, ela aconteceu de uma maneira que transpôs a realidade física da humanidade. A morte de Cristo, ela foi real, verdadeira, e foi morto naquela cruz. Mas foi uma morte substitutiva. Uma morte que garantiu para cada um de nós a nossa salvação. Garantiu para cada um de nós, né, um reencontro com Deus. No Éden, o homem perdeu completamente o relacionamento com Deus. Na morte de Cristo, o homem é realizado. O homem tem acesso a Deus. A morte de Cristo trouxe, muito antes, né, algumas catástrofes, como o terremoto, né, como o escurecimento do dia, né, que houve trevas, o templo teve o véu que se rasgou, né, de cima a baixo, abrindo ali o acesso ao santuário, o Santo dos Santos, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava apenas uma vez por ano para fazer a expiação dos pecados. A morte de Cristo não é uma morte comum, mas é a morte que nos trouxe salvação. Por causa da sua morte, hoje nós temos salvação. O primeiro significado da cruz de Cristo para Paulo é a morte. A morte de Cristo. A morte de Cristo. Por isso ele tem tanta alegria na morte de Cristo. Por isso que ele é capaz de falar que a glória, o gloriar-se, não lhe competia nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu conhecimento, na sua formação, no que ele fazia, mas na morte de Cristo, na cruz de Cristo, que era a morte de Deus. A cruz de Cristo era o motivo da alegria de Paulo. Porque na morte de Cristo nós vivemos. Na morte de Cristo nós passamos a ter vida eterna. Esta morte é uma morte substitutiva. É a morte que nos garante a salvação. Não é somente uma morte. O que mais significa a palavra cruz de Cristo para Paulo? A cruz de Cristo também significa a justiça de Cristo. A palavra cruz de Cristo significa para Paulo e também deve significar para cada um de nós
a justiça de Cristo. Esta justiça que não é igual à nossa justiça. A nossa justiça é diferente da justiça de Deus. E a justiça de Cristo é a nossa justificação perante Deus. Quando nós fomos resgatados pelo Espírito Santo, quando nós somos resgatados por Deus através da morte de Cristo, nós experimentamos ou passamos a ter o direito de uma justificação que ela foi feita por Cristo. Cristo ele se tornou justo como homem, veio ao mundo, né, numa concepção sobrenatural. Ele nasceu somente do Espírito e de Maria, viveu neste mundo sem cometer nenhum pecado, cumprindo piedosamente todas as exigências de justiça que Deus determinara ao homem conquistar a sua justificação. E ao morrer naquela cruz, essa justiça conquistada por ele em vida foi nos dada de graça. A justiça de Cristo é a nossa justiça. É um dos maiores prazeres e regozijos de cada um de nós. Porque a justiça de Cristo foi nos dada de graça. A nossa justiça nada serve para poder nos trazer justificação perante Deus. Mas a justiça de Cristo nos faz ser visto por Deus como um homem justo igual a ele. Por isso é motivo de Paulo se gloriar na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a justiça de Cristo. É a justiça que Deus exigiu para poder nós voltarmos a ser vistos por Ele como pessoas justas como é. Por isso, esse significado de justiça de Cristo está na cruz. A justiça que nós não conseguimos conquistar com boas obras, nós não conquistamos com atitudes boas, com vida piedosa, ela não é conquistada por meios humanos. Ela só foi conquistada através de Jesus Cristo. E você, meu querido, minha querida, jovem, adolescente, crianças, que foram alcançados pela ação do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, creu e está servindo ao Senhor, você recebeu, no momento que foi regenerado pelo Espírito Santo, a justificação de Cristo, a justiça de Cristo, conquistada na cruz do Calvário. A justiça de Cristo é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a justiça que nós não merecemos, nos deu de graça, e pela fé nós alcançamos essa justificação. Uma ação bondosa de Jesus Cristo. O que mais a palavra cruz de Cristo significa? A palavra cruz de Cristo, ela significa também a expiação de pecados, a expiação que Cristo proporcionou a cada um de nós, a expiação de pecados. Nós temos os nossos pecados expiados. Para entendermos melhor isso, eu gostaria de trazer à memória para cada um de nós, né, o que acontecia no Antigo Testamento. O povo de Israel ele tinha uma data exclusiva para poder fazer um sacrifício. Levavam-se 2 bodes ao santuário, ao tabernáculo ou ao templo. Esses 2 bodes, um deles era morto e o seu sangue aspergido no Santo dos Santos sobre a Arca da Aliança, sobre os 2 querubins. E 7 vezes o sacerdote aspergia o sangue desse bode ali no santuário, no Santo dos Santos. Era a única vez no calendário judaico, a única vez no período de 1 ano, que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer o sacrifício de expiação de pecado. Todo o povo se reunia e apresentava os seus sacrifícios, suas ofertas. Mas a única vez que eles entravam para fazer a expiação de pecado era nesse dia, o dia da expiação. O povo de Israel se reunia, se peregrinava para poder fazer essa festa. Essa festa era para poder perdoar os seus pecados, para trazer perdão. O sacerdote entrava, né, no Santo dos Santos para oferecer esse sacrifício. O povo, em favor de todo o povo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 4, diz que o sangue de animais não perdoa pecado. Então, pastor, por que fazer esse sacrifício? O sacrifício, ele trazia a fé à tona do povo de Israel. O povo de Israel acreditava naquele sacrifício.
Esse sacrifício tipificou no Antigo Testamento a morte de Cristo Jesus no período em que ele morreu crucificado. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele morreu pelos pecados daqueles que acreditavam nesse sacrifício que eles realizavam. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu pelos pecados que foram tipificados no cordeiro que era imolado no tabernáculo no templo. Ele morreu por pecados passados. Hoje, nós estamos vivendo depois da crucificação. Jesus morreu naquela cruz pelos pecados nossos que estamos vivendo hoje. Os pecados que foram cometidos depois da sua crucificação. E Jesus Cristo, quando morreu naquela cruz, ele expiou os nossos pecados. O meu e o seu pecado. A cruz de Cristo para Paulo significa a expiação de nossos pecados. A expiação de pecados por meio de Cristo Jesus. Então, quando Cristo morreu naquela cruz, ele morreu para expiar, para perdoar os nossos pecados. O sangue dele é diferente do sangue da animais. O sangue dele perdoou os nossos pecados, definitivamente. O seu sacrifício, o seu único sacrifício, que não precisa repetir novamente, perdoou os nossos pecados, expiou os nossos pecados. Então, a cruz de Cristo significa a expiação de nossos pecados através de Cristo, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Por isso, Paulo tinha motivo de regozijar-se. E regozijava na morte de Jesus Cristo, na justiça de Jesus Cristo, na expiação de Jesus Cristo naquela cruz. Qual o outro significado da palavra cruz de Cristo para Paulo? A palavra cruz de Cristo para Paulo também significava o sangue de Cristo. O sangue de Cristo derramado naquela cruz. O sangue de Cristo, quando nós celebramos a nossa ceia, a ceia do Senhor, nós trazemos à memória uma aliança que ele fez conosco. Uma aliança conquistada no seu sangue. Uma aliança de salvação, de vida eterna. Uma aliança. O sangue de Cristo é a aliança de nosso Deus conosco para a salvação. A palavra cruz de Cristo significa, para Paulo, e também deve significar para cada um de nós, o sangue de Cristo naquela cruz. Uma aliança para a salvação. Jesus Cristo ele foi escolhido desde a eternidade para poder vir ao mundo na forma de homem, para morrer pelos nossos pecados naquela cruz, para derramar o seu sangue precioso para uma nova aliança. Uma aliança no seu sangue, uma aliança para a vida eterna. Então a palavra cruz de Cristo significa também para Paulo o seu sangue precioso derramado naquela cruz. Esse sangue é que nos purifica de todo pecado. Esse sangue que representa uma aliança na eternidade com cada um. O sangue de Cristo, a cruz de Cristo, são preciosos, são motivos de gozo, de gloriar para Paulo. É os nossos motivos de alegria dos dias de hoje. Ou seja, meu querido irmão, meu querido irmão, a cruz de Cristo significa o sangue de Cristo derramado por cada um de nós. A palavra cruz de Cristo também significa para Paulo a obra consumada de Cristo. Quando Cristo estava naquela cruz, uma das suas últimas palavras antes de entregar o seu Espírito, ele dizer, Pai, nas tuas mãos entrega o meu Espírito, ele disse, está consumado. Ele bradou em alta voz, em todos ouviram, ele dizer, Pai, está consumado. Quando Cristo brada essas palavras, ele está dizendo, Pai, eu cumpri todo o propósito da eternidade em relação à salvação dos teus filhos, dos teus servos. Está consumado. A obra está consumada. A cruz de Cristo, ela encerra a consumação, ela conclui a obra salvífica em nosso favor. Quando Cristo morreu naquela cruz, consumou uma obra de salvação, em que você e eu estamos inseridos. E você faz parte dos planos eternos de Deus. Cristo, antes de ser criado o mundo, ele já estava escolhido, determinado a morrer naquela cruz. Em todos os momentos, até o momento da consumação, ele estava aguardando cumprir as profecias em relação a este momento da crucificação. Todas elas se cumpriram, todas elas que referiam-se à sua morte na crucificação. Ele teve sede, deram de beber vinagre, vendo que estava concluído tudo a seu respeito para a sua morte.
Ele diz: Pai, está consumado. Na sequência, ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Morreu naquela cruz. A cruz de Cristo é a morte. A morte de Cristo, a morte substitutiva. A cruz de Cristo é a justiça de Jesus Cristo nos dada graciosamente, que nos faz justificados. A cruz de Cristo é a expiação de nossos pecados através do sacrifício de Cristo Jesus. A cruz de Cristo é o sangue de Cristo, uma nova aliança, feita no derramamento do sangue de Jesus Cristo. A cruz de Cristo, ela significa a obra consumada de Cristo, a obra de salvação, de plano de salvação. Meu querido, minha querida, jovem, adolescente, vocês que me ouviram até este momento, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, feche seus olhos se você puder, neste momento, está ouvindo essa palavra. Eu gostaria de orar por você. Que o Senhor Deus possa te abençoar, te dar uma excelente semana, que Deus possa fazer resplandecer a sua luz no meio dessas trevas que estamos vivendo, do caos que estamos vivendo. Deus abençoe você, sua família e seu lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a cruz de Cristo tenha significado para você, desta aliança perfeita, da morte dolorosa de Cristo Jesus, da justiça que nós ganhamos gratuitamente, que Ele nos dá após a sua morte e ressurreição, da expiação que nos perdoa os nossos pecados, da aliança do seu sangue tão precioso, que nós celebramos na nossa ceia. Há tanto tempo que estamos sem a nossa ceia, a nossa igreja, mas em breve nós estaremos juntos, ceando e glorificando o nome do Senhor. A obra de salvação foi consumada naquela cruz. E você foi salvo por Cristo Jesus. De uma maneira perfeita, apesar de dores, do sangue precioso de Jesus naquela cruz, dos açoites, de tudo que aconteceu com Jesus, você foi salvo pelo sangue precioso de Jesus Cristo, pelo sacrifício dele. Aquela cruz representa para você e para mim algo muito precioso, das quais nós devemos ter a maior alegria deste mundo. Você seja uma pessoa alegre por lembrar desta cruz. Que esta cruz te traga alegrias e prazeres, que você possa se regozijar e se deleitar na cruz.